Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre as habilidades emocionais das mães. Então, dentre tantas habilidades que nós sabemos que temos, né? Nós vamos falar quais são aquelas habilidades naturais, né, que nós temos e tantas outras que são importantes a gente, de fato, desenvolver, aperfeiçoar e aprimorar. Enquanto o Instagram está distribuindo, levando essa live, você também pode contribuir disparando esse aviãozinho, chamando as mães para ouvir essa palavra, ouvir esse nosso momento aqui de estudo, de aprofundamento, porque às vezes dá pra gente salvar a live, às vezes não dá pra salvar a live, a gente não consegue garantir isso, tá? Então, vamos lá? Vai falando aqui, você que entrou aqui agora, se está tudo bem aqui com o áudio. Enquanto o Instagram vai levando essa live, eu quero aproveitar e te convidar para entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na bio do Instagram. E entra no nosso grupo do Edificar a Família. E lá nós estamos desenvolvendo um trabalho durante 10 dias, até o dia 17 de agosto, onde eu vou fazer uma aula totalmente gratuita e entregar um material para todas as famílias, de modo muito especial para você que é mãe e também para você que trabalha dentro da área da educação, de fato, você vai conseguir desenvolver, né, habilidades emocionais junto com princípios cristãos, né, dentro da sua casa, dentro da sua família, com seus filhos, de modo muito, muito, muito especial com crianças e jovens, desde a educação infantil, né, de 0 anos, por assim dizer, até mais ou menos ali 13, 14 anos. Combinado? Então, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos lá para o nosso tema de hoje? Bora partilhar essa live aí com os amigos, com as mães, com as famílias? Vamos falar das habilidades emocionais das mães. Quais são essas habilidades? Se eu tenho, se eu não tenho, se eu tenho pouco, se eu tenho muito, como desenvolver, tudo bem? Só vou pedir para abaixar um pouquinho o áudio do celular, Isabela, por gentileza. Senão dá microfonia aqui, tô escutando o próprio áudio. Amor, por favor, tá ouvindo? Vamos lá, gente? Você que acessou aqui, compartilha nesse aviãozinho aí para os amigos. Abaixa um pouquinho o áudio, por favor. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a empatia e eu não vou conseguir me estender aqui porque nós temos um vídeo completo lá no canal do YouTube. Aqui na bio do Instagram, vocês vão encontrar vários links para essa trilha de aprendizagem que nós estamos desenvolvendo aqui, tá? Mas, então eu tenho colocado o máximo de conteúdo também no canal do YouTube. Então, se você clicar no link que está aqui na biografia do Instagram, você vai encontrar tudo. Então, você vai encontrar também no canal do YouTube, tá? Bom, eu vou começar sobre a empatia, falando sobre a empatia e os 3 níveis, os 3 pontos, né? Os 3 níveis de empatia. Compartilha essa live, gente, porque o Instagram não está distribuindo. Você vai precisar fazer a sua parte aí, convidar os amigos para entrar aqui na live com a gente, convidar as mães, as famílias. O Instagram não está realmente, de fato, entregando, gente, não está. Eu sei disso. Algoritmo, né? Muda toda hora, muda sempre. Faz aí a sua parte, que a gente tá aqui, de fato, também fazendo a nossa, né? Vamos lá? Olha, eu tô compartilhando aqui e você também faça o mesmo aí. Vambora, né? Muito bem. Compartilhamentos realizados. Bora lá. Bom, pessoal, então falando sobre empatia. A empatia, ela se dispõe, né, em 3 níveis. O primeiro é a empatia cognitiva. Imagina quando a gente tem aquele bebezinho na nossa casa, que ele ainda não fala, não sabe se expressar, a não ser pelo choro, pelos gestos ali, né, mas e ainda os gestos de uma forma muito, muito sucinta, muito... a gente quase não percebe, né, de fato, muito mais pelo choro.
Então, imagina que se a gente não tivesse essa percepção cognitiva, tampouco a gente ia conseguir discernir se é dor, se não é dor e o que aquele bebezinho está sentindo de fato. Então, a empatia cognitiva é o primeiro passo. O segundo passo é a empatia emocional. Então, a gente se conecta com o outro dentro de um viés um pouquinho mais profundo, ou seja, a gente compreende mesmo, não só dentro de uma questão racional e cognitiva, mas a gente compreende emocionalmente o que o outro está sentindo. E aí eu costumo usar um versículo bíblico para dar um exemplo bem dinâmico sobre isso, que não é você se envolver com a mesma raiva, com a mesma ansiedade, com a mesma tristeza. Às vezes com a tristeza, muitas vezes a gente até se envolve, e às vezes com a raiva também, mas não seria o ideal. O ideal é a gente reconhecer como sendo uma verdade aquela emoção, entender que está fazendo parte, né, da verdade do outro, da realidade do outro, perceber que talvez em algum momento eu também já me senti dessa forma, mas o versículo bíblico é aquele que pode um cego guiar outro cego. Então, se eu me envolver com a mesma raiva, tão pouco talvez eu consiga ajudar de uma forma assertiva, né? E qual seria essa ajuda? É o terceiro nível da empatia, que é a empatia compassiva. Ou seja, é eu ter compaixão. E a compaixão é uma atitude através dessa percepção cognitiva e emocional daquilo que o outro precisa. Não é do que eu acho que o outro precisa, é daquilo que realmente o outro precisa. E muitas vezes a gente é muito simpático e a gente deixa de ser empático, né? Nós usamos muito de simpatia e esquecemos que às vezes a compaixão se dá através de um abraço, através do meu silêncio, através do meu olhar, não é mesmo? E o outro muitas vezes não precisa de sugestão. A gente quer dar sugestão. Se eu fosse você eu faria isso, se eu fosse você eu faria aquilo. E às vezes isso é só uma simpatia, não é a empatia na prática. Porque a empatia se dá dentro de um profundo respeito com o outro, mesmo que eu não concorde com aquilo que ele está falando, fazendo, mas eu vou respeitar. Então, a primeira habilidade da mãe, da mulher, é essa empatia em nível hard, em nível máximo. Porque eu vou olhar para os meus filhos com equidade e não com igualdade. Eu não vou olhar para o meu marido comparando com o marido do outro, com o marido da vizinha, com o marido da internet. Entende? Então eu vou olhar com esse olhar de empatia e fazer tudo que tiver que ser feito de acordo com aquilo que o outro precisa, não só o que eu acho. Não é um achismo. Se eu agir com compaixão, vai ser da maneira mais genuína, profunda e assertiva possível. Se eu tiver o quê? A empatia. Agora, se eu não tiver essa habilidade emocional, veja, hoje aqui nessa live nós estamos falando das habilidades emocionais das mães. Agora, se eu não tenho a empatia como uma habilidade emocional, eu não tô nem falando do mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, tá? Não tô nem chegando nesse nível. Eu tô aqui, no raso. Eu tô aqui na inteligência emocional hoje. Hoje a gente vai se pautar muito na inteligência emocional, né? Lá no grupo das famílias nós estamos partindo aprofundando com muitos princípios cristãos, mas hoje aqui a gente vai ficar aqui, na inteligência emocional. Não tô nem falando do amor ao próximo ainda. Percebe? Tá fazendo sentido, gente? O áudio tá bom, a internet tá boa? Me fala aí, turminha. Sejam bem-vindas, mulheres. Sejam bem-vindas. Tá tudo certinho por aqui? Então, se a gente não tem essa empatia desenvolvida nesses 3 níveis que eu falei, cognitivo, emocional e compassivo, né, com a atitude de compaixão, se eu não tenho essa empatia de fato, o que acontece? Muito provável eu vou agir só com aquilo que eu acho que é certo. A empatia favorece esse lugar de me colocar no lugar do outro dentro de um posicionamento muito maior, no sentido de que realmente é aquilo que o outro precisa, não é só o que eu acho. Entendeu? Então eu vou ser muito mais assertivo nas minhas atitudes no meu dia a dia. E com os meus filhos, Simone, dentro de casa? Eu vou deixar de comparar. Eu vou deixar de achar aquilo que... poxa, será que meu filho vai fazer tal coisa? Será que ele vai ser capaz? Será? Eu não tenho esse achismo dentro de mim. Eu vou tendo atitudes
de equidade, parar de comparar um com o outro, parar de achar isso, achar aquilo, não tem achismo. Tem muito mais certeza, muito mais assertividade, tá bom? Então vamos lá. Outra habilidade emocional, perdão. Perdão. Eu vejo hoje, gente, assim, muitas mães, muitas mulheres hoje, carregando fardos pesadíssimos de mágoa, ressentimento, rancor, tristeza profunda. Muitas vezes, por situações, né, vividas dentro do seu contexto familiar, com seus filhos, com seus cônjuges. Tá? Isso porque eu não tô nem expandindo aqui para a área profissional, trabalho, chefe, colega do trabalho. Não tô nem expandindo para outras áreas. A gente tá aqui ainda dentro do contexto familiar. Então eu vejo hoje, assim, mães profundamente chateadas, sem paciência. Então, muitas vezes, gente, a gente vai precisar exercer num nível muito mais elevado também o perdão, entendendo que o perdão não é o esquecer. O perdão, ele é liberado eu libero esse sentimento dentro de mim. Ele é entregue, ele é dado para quem de fato não merece. Vamos colocar entre aspas, para quem não merece. Tá? Então, gente, essa questão do auto-perdão também. Então, o perdão nas duas esferas, tá? De liberar perdão. Você precisa hoje perdoar seus filhos, seu marido, alguém do trabalho, um colega, um amigo que de repente te traiu. Veja, quando a gente olha para o exemplo de Jesus, né, e tudo que ele viveu, principalmente dentro daquele contexto da última ceia, a gente observa que ele já sabia quem ia trair. Quem iria traí-lo era uma pessoa que estava do lado dele o tempo todo. E ele sabia que ele ia precisar viver tudo aquilo. Então, quer dizer, muitas vezes, gente, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou é tão contraditório à nossa justiça própria. Porque aí a gente fica com o martelinho do juiz, ó, o tempo todo. Tá fazendo sentido? A gente fica com o martelinho do juiz o tempo todo querendo fazer justiça própria. Não porque fulano, não, eu não falo mais, eu não faço mais. Não porque não me dá valor. Não porque isso, porque aquilo. E aí a gente vai agindo assim. Não é mesmo? Então, gente, libera perdão, libera essa mágoa, libera essa raiva. E tudo isso só vai ser possível através de uma profunda entrega. De você pegar mesmo todo esse sentimento, todo esse ressentimento que está dentro do seu coração e fazer genuinamente uma entrega ao Senhor. Porque muitas vezes a gente sozinho, só por nós mesmos, não somos capazes de agir dessa forma. De agir com essa sabedoria, com esse discernimento. Só o Espírito Santo nos dá essa capacidade. O Espírito Santo, através do nosso espírito, nos dá essa capacidade, nos dá esse entendimento para que alcance a alma. A inteligência emocional está na alma. A alma é uma área daquilo que constitui a nossa essência humana, de corpo, alma e espírito. A alma é um lugar das emoções, é o lugar das crenças, das nossas memórias, tá? Então, dentro da alma tem várias caixinhas. Hoje nós estamos abrindo aqui as caixinhas das habilidades emocionais dessas mães. O que você está guardando dentro dessa caixinha, dentro dessa gaveta? Tá na hora de abrir essa gaveta e fazer a limpa. Tá na hora de liberar perdão. E só o Espírito Santo pode abrir essa gaveta e fazer a faxina aí para você. Trazer clareza, trazer discernimento sobre essa situação que talvez esteja te consumindo pela falta de perdão. De liberar perdão para alguém ou para alguma situação e de auto-perdão. Porque às vezes não só a gente fica com o martelinho do juiz ou com chicote, chicoteando o outro, não, porque não merece, porque querendo fazer justiça com as próprias mãos, tá? Ou às vezes a gente fica com chicote em nós mesmos. Né? Se condenando, se culpando. Gente, todos os dias a gente precisa orar, pedindo ao Senhor um entendimento sobre a palavra que suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Então, se você arrependei-vos, então se você se arrepender de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, acabou.
Acabou, o Senhor esquece. Deus nem tá lembrando mais dessa situação. Deus nem mais, você tá ali remoendo isso. Então nós falamos sobre empatia, nós estamos falando sobre perdão, tá? Quem não libera perdão e quem não se perdoa, vive numa tristeza. Isso é um cativeiro emocional. Eu tenho um live aqui no Instagram falando de cativeiro emocional. Eu coloquei a live lá no YouTube falando sobre os cativeiros emocionais. Então você tá cativo, você tá preso, aprisionado, é uma prisão emocional. Então sai desse lugar em nome de Jesus. O Senhor te dá hoje misericórdia em abundância, amor em abundância. Porque Ele te amou primeiro. Nós não temos capacidade de amar, mas Ele nos amou primeiro. Então, através dele, desse amor, nós fomos justificados e merecedores. Nós recebemos redenção por esse amor, perdão sobre todos os pecados, através desse amor. Vocês estão entendendo, gente? Não faz mais sentido. Se a gente tiver esse entendimento, essa revelação de fato no nosso espírito, e a gente se posicionar debaixo dessa verdade, que é absoluta, a gente não tem mais por que ficar mendigando amor. Então a gente libera perdão, a gente se libera também dessa culpa, tá? Bom, e depois também eu quero falar da resiliência. Por que a resiliência, gente? Eu também tenho um pequeno vídeo aqui no Instagram falando sobre a resiliência. E por que eu quero falar sobre a resiliência com vocês? Porque às vezes a gente escuta muito, né? Vários profissionais falando sobre a resiliência, e a definição dessa palavra descreve essa capacidade da gente sofrer quedas e se levantar, né? Se reconstituir. É que eu não tenho nenhuma borracha aqui, mas a resiliência, ela parece um pouco assim, de certa forma, ó, vamos pegar essa tiarinha. Então a resiliência é mais ou menos essa capacidade. Eu vivi uma queda, uma situação diferente, aí eu consigo, né? E tenho a capacidade de me reconstituir da minha forma original, né? Então a resiliência é mais ou menos isso, né? Dentro do conceito da palavra. Só que como habilidade emocional para nós, mães, o que significa a resiliência? Tudo aquilo que nós vivemos desde o momento que a gente se tornou de fato mãe, né? Ou seja, tantos problemas que nós já vivemos, tantas situações que muitas vezes a gente pensa assim, puxa, eu não sei de onde eu tirei forças para sobreviver àquela situação, para viver aquele fundo de poço, ou para viver aquela situação tão difícil. Às vezes no trabalho, em casa, com os filhos, ou até mesmo com o marido. Então a resiliência, como habilidade emocional, se você for olhar a sua história de vida, você vai encontrar vários momentos em que você já experimentou na prática o que é a resiliência. Só que aqui eu quero trazer para você um olhar ainda mais profundo sobre isso. Porque muitas vezes aquilo que a gente viveu ficou dentro da nossa memória. E se a gente lembra, ainda aquilo causa dor. Não é mesmo? Então a gente precisa entender a resiliência também como a capacidade de ressignificar essa dor. E como que nós vamos fazer isso dentro do âmbito da inteligência emocional? Olhando para aquela situação, olhando para o problema, olhando para aquilo ali, extraindo um aprendizado daquilo ali. Minimamente você já vai conseguir ressignificar aquela situação e minimamente você vai viver ali um processo, né, de resiliência. Você vai entender que aquilo ali vai fazer parte não vai sumir da história, vai fazer parte da história. Você vai parar de ficar falando, eu era feliz e não sabia. Isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás, tá? Querendo fazer você acreditar nessa verdade. Não fique falando isso. Quando a gente abre a boca para falar, a gente dá pro inimigo de Deus ingerência sobre a nossa vida. Silêncio. O inimigo de Deus não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe do que a gente fala e faz. Quando a gente fala e faz alguma coisa, a gente dá para ele uma chave poderosa para abrir
portas e adentrar e saracotear na nossa vida. Por isso que ele tá aí confundindo seus pensamentos. Então, a partir de agora, ó, silêncio. Ele só fica tentando. Se você falar ou fazer, você já entregou para ele a brecha. Então, fecha tudo isso aí. Para de falar daquilo que você não quer. Comece a falar o que você quer. Comece a profetizar na vida dos seus filhos aquilo que você quer. E não aquilo que você não quer. Para de ficar falando que tá difícil. Gente, mas olha, hoje eu preciso me ponderar. Eu preciso me ponderar. Porque toda vez que uma pessoa fala, nossa, tá difícil. E a pessoa quer que eu fale assim, ah, é mesmo, nossa, tá. Mas eu não quero mais falar isso. Eu não quero concordar com isso. Porque eu já tô num outro nível de consciência. Vivendo uma nova história, um novo relacionamento com Deus. Então eu não quero afirmar uma coisa que eu não quero viver. Eu não quero mais viver essas lutas e essas dificuldades. Gente, vocês estão entendendo, captando aqui? Então a resiliência é essa capacidade de você ficar diligente o tempo todo com aquilo que você está pensando. Para parar de falar aquilo que você não quer. E começar a profetizar aquilo que você quer. Isso é resiliência. Porque por vezes a gente tem mesmo vontade de reclamar. A gente tem vontade de xingar. De sair esbravejando. Vocês entendem, gente? Exatamente, ó. A minha irmã entrou aqui na live. Boa noite, Sil. E ela tá falando aqui, ó. Viver uma nova história. E o inimigo de Deus tem colocado no nosso coração. Tem tentado. A gente só dá... Você já entendeu aqui. Que ele só tem brecha para entrar quando a gente começa a reclamar, falar do que não quer, fazer o que não quer. Simone, mas eu ainda tô sentindo aqui no meu coração, você falou de perdão, mas eu ainda sinto essa angústia. Então você vai chorar e você vai falar com quem tem o poder para arrancar essa erva daninha de dentro do seu coração, essa mágoa, esse rancor, esse sentimento. E você já sabe quem é essa pessoa, é o Pai que te ama. É para ele que você vai falar. É em oração, de joelhos dobrados. É no seu momento de jejum. Até porque o Pai é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, no teu passado, no teu presente, no teu futuro. Ele está no seu pensamento, ele sabe do que você pensa, porque em várias passagens bíblicas a gente encontra que muito antes da palavra chegar até a nossa boca, o Senhor já visitou os nossos pensamentos. Então, mesmo que você não fale, o Senhor sabe do que você está pensando. Então, para ele você pode chorar. Para ele você pode falar que está difícil. Para ele você pode, de fato, pedir, Pai, ressignifica essa dor que ainda está doendo. Me tira desse fundo do poço que eu estou me encontrando. Por mais que ainda essa é uma conversa da alma. E o Senhor, de fato, se relaciona com o teu espírito, porque o Deus é espírito. O Pai é espírito, ele vai se relacionar com o teu espírito. Então, você clama que o Espírito Santo ore por você. É o Espírito Santo que chama a Deus de Pai. É o Espírito Santo que revela o amor, que traz a existência e toda a ação e unção do Espírito de Deus para o nosso espírito. E aí sim o nosso espírito ganha estatura e ganha força para direcionar a nossa alma e trazer cura emocional, cura física. Coloca aqui para mim se está fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando. Vocês estão entendendo, gente? Não vamos negligenciar nenhuma área. E aqui nós estamos falando das habilidades emocionais. É que é quase impossível para mim hoje, na condição que hoje eu estou vivendo e buscando partilhar tudo isso com vocês, a realidade que hoje eu vivo, é quase impossível não acessar o Espírito Santo. Entendendo que é o Espírito quem age e faz. É no Espírito que tudo acontece. Por isso que milagres não estão acontecendo na sua vida. Por isso que as coisas não estão fluindo. Porque a alma, ela traz memórias, crenças. A gente vai reclamar, visitar passado. Falar, eu era feliz e não sabia. Vai reclamar do filho. Ai, filho criado, trabalho dobrado. Vai reclamar do marido, comparando com o marido dos outros. Para com isso. Isso tudo é postura da alma. Uma alma ferida, cheia de memórias do passado. Cheia de expectativas desorientadas, desalinhadas do futuro. E aí a gente vive ansiosa.
Para com isso. Você só vai encontrar respostas, acalanto, descanso no espírito. E retomando aqui o caminho que nós estamos fazendo, falando sobre as habilidades emocionais dessas mães, é porque quando a gente desenvolve essas habilidades como empatia, perdão, resiliência e amor, eu vou falar do amor agora. Porque tem várias, né, gente? Tem um monte. Só que eu fui separando aquelas aqui que, de fato, tá fazendo todo sentido para esse trabalho também, para aquilo que o Senhor quer fazer. Para os planos de Deus. Para a sua vida, para a minha vida. Entende? Então, quando uma mãe, de fato, se posiciona, quando ela consegue fazer gestão emocional, quando ela consegue parar de olhar para o próprio umbigo dela, quando ela consegue parar de passar mais tempo nas redes sociais e olhar nos olhos do seu filho e ter bons diálogos, ensinar as crianças com valores, com virtudes. E de fato disciplinar, educar e não ficar delegando para a escola. Não é ficar delegando para o vô, para a avó. Vô e vó não tem obrigação de educar os seus filhos. É você que tem. Ai, Simone, mas eu trabalho sábado e domingo feriado. Dá um jeito. Dá um jeito. Organiza essa vida, organiza essa rotina. Ai, mas eu trabalho demais. Eu trabalho 15 horas por dia, passo não sei quantas horas. Gente, ó. Ei, se você continuar dando desculpas, a vida não vai mudar. Você percebe que essa fala ainda é uma fala da alma, de uma alma ferida, vitimista, de uma pessoa, de uma mãe que ainda não assumiu a sua maternidade? E eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração que o Senhor me pede para falar aqui. Se você de fato entender o grande mistério de Deus que há ao gerar um filho, ao gerar uma vida, você ia entender que você é uma pessoa privilegiada. Você recebeu uma herança, porque filhos são herança do Senhor. E você foi agraciada com uma herança. E o que você está fazendo com essa herança? Se você fala que não tem tempo, se você está cheia de mágoas, se você está guardando rancor, se você não consegue viver empatia, não consegue viver compaixão, se você passa mais tempo querendo fazer dancinhas no TikTok, você não entendeu nada sobre maternidade. E você está andando na contramão do plano perfeito, da boa, perfeita e agradável vontade do Pai para você. E enquanto você não sair dessa contramão, você não vai ser feliz. Enquanto você não entender sobre isso que nós falamos aqui, empatia, resiliência, perdão, e agora por último amor. E eu sei que as mães entendem sobre o amor, sabe por quê? Em outros versículos da palavra de Deus, o Senhor nos fala: pode uma mulher deixar de amar um filho que ela gerou? Isso é uma pergunta. É pra gente refletir. E em seguida o Senhor responde: se mesmo assim existir essa mulher, Deus jamais deixará de amar um filho seu. Ou seja, é praticamente impossível uma mãe deixar de amar um filho. Sabe por quê? Porque nós somos capazes de dar a nossa vida por eles. E nós fazemos, e quem exerce de fato a maternidade faz isso. Simone, mas eu já tô doando a vida pelo meu filho, trabalhando do jeito que eu trabalho, eu dou tudo pra ele. Ei, seu filho não precisa de celular novo. Seu filho não precisa de tênis de marca. Ele precisa de você. Ele precisa do teu coração, ele precisa do teu perdão, da tua compaixão. Ele precisa dos teus olhos olhando pra ele, todas as noites colocando ele na cama pra dormir. Ele precisa do teu abraço, de sentir teu coração batendo. Porque quando ele estava dentro da sua barriga, o que ele escutava? Ele escutava o seu coração batendo dentro da sua barriga. Que o Senhor possa te trazer revelação espiritual agora para essa verdade. Que o Senhor possa restituir a sua conexão com o seu filho. Que o Senhor possa te curar nesse amor. Você está achando que seu filho está rebelde? Está achando que seu filho está se afastando de você? Ame ainda mais.
Sinta por ele um amor capaz de dar a vida por ele. Para de reclamar, cala sua boca, fica quieta, ó. Para de reclamar do seu filho, para de reclamar da sua família, para de achar que a vida parou, que a vida estagnou, que nada vai pra frente. Existem grandes batalhas espirituais, grandes guerras espirituais sendo travadas por você. Porque o nosso Deus não dorme. O nosso Deus te amou e te ama antes da fundação do mundo. Porque o plano perfeito do Senhor está de Apocalipse a Gênesis ou de Gênesis a Apocalipse. É ter você com Ele, face a face um dia. Esse é o plano perfeito. Para de ficar trilhando caminhos que não vão te levar para o lugar que você tem que ir. Simone, qual é o lugar que eu tenho que ir? As moradas celestiais. É lá o nosso lugar, não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. Então tudo deste mundo, o mundo jaz no maligno. Tudo deste mundo é passageiro. Não se engane. Não se engane. E eu quero encerrar essa live dizendo para você o seguinte. Que quando a gente se fortalece, emocionalmente falando, a gente é capaz de acessar outros níveis. E quais níveis são esses? De sabedoria espiritual. Só que enquanto essa alma estiver densa, pesada, com esse desamor, com essa confusão, com essa ansiedade, com essa mágoa, você não está dando nem espaço para o Espírito Santo, você não consegue nem ouvir a voz do Espírito Santo falar no teu espírito, porque a voz do Espírito Santo é doce, é mansa, é suave. E aí a gente está tão confuso, escutando um monte de coisa, e a gente não se dá conta. E a gente não se dá conta. E nós ficamos confusas. E tem um ditado popular que diz, né, que a gente fica dando murro em ponta de faca. Nada se resolve. A gente repete ciclos e não percebe. Sem perceber. Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só o Espírito é capaz de nos revelar, de nos trazer clareza, clarificação de propósito, alinhamento da nossa maternidade, alinhamento do nosso propósito de vida. E para encerrar, gente, eu quero dizer o seguinte. Cadê? Deixa eu pegar aqui o versículo que eu separei. Na verdade, só para contextualizar ainda, antes de encerrar, gente, tem um versículo aqui em Tiago 1, que eu separei para nós, Tiago 1, 19, 20. Sejam todos prontos para ouvir. Ó, vejam. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, ou seja, eu preciso ouvir, eu preciso assimilar, refletir sobre o que eu escutei. Então, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aquilo que eu já falei anteriormente. Às vezes a gente quer, com o nosso próprio braço, fazer justiça, porque isso não é certo, isso não é justo. E a gente tá ali o tempo todo apontando o dedo pro irmão, ou para nós mesmos, se autocondenando, se autojulgando. Gente, não é este lugar que o Senhor tem para nós. Não é sobre isso. Saia deste lugar. E por último, para encerrar, nós falamos sobre as habilidades emocionais das mães. Empatia, perdão, resiliência e amor. Depois, quem chegou agora, sejam bem-vindos aí. Minha amiga Margarete também. Sejam bem-vindos, viu? Quem chegou aqui agora, assiste depois até o final. Ou no YouTube amanhã, eu já subi a live pro YouTube, tá? E aí vocês assistam lá. Deixa eu só colocar aqui... Olha, João 1, 4, de 19 a 20.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui está um princípio muito claro sobre o amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Aquilo que nós estávamos falando, não é mesmo? Depois, cadê? Tem um versículo aqui, gente? Aqui, deixa eu ver se é esse. Ó, foi 1 João 4, 9 e 10, tá? Capítulo 4, de 9 a 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aonde há vida? Em Cristo. A única vida. Se você está buscando em algum outro lugar, não vai encontrar. Então volta logo. Volta logo. Traz toda a sua família. Ensine sobre esse princípio de vida para os seus filhos. Onde há vida? Em Cristo. Acabou. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Qual é o caminho? Cristo. Qual é a única verdade? Cristo. Qual é a vida? Cristo. Acabou. É sobre isso. Então, só para continuar. 1 João 4, de 9 a 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Onde está o amor de Deus? Em Cristo. Nisto consiste o amor. Onde está o amor de Deus? Em Cristo. Na cruz. Na ressurreição. Em cada exemplo. Em cada detalhe. É nele. Depois. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviando o seu Filho como propiciação, propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, tudo por amor, com amor e pelo amor. Quem é o amor? Cristo. Onde se manifesta o amor de Deus? Em Cristo. É nele. Tudo começa e se encerra nele. Peça hoje, nessa noite, a revelação do Pai, a revelação no teu espírito sobre essa verdade. Para que não só você, mulher, mãe, se sinta amada, se sinta restaurada nesse lugar de amor. Não só que você receba a revelação, mas que os seus filhos se sintam amados. Que os seus filhos recebam revelação do quanto eles são de fato amados por Deus. Percebe? Vamos encerrar nossa live. Um forte abraço no coração de vocês. Compartilhem com mais pessoas. Vou colocar lá no YouTube também. Entrem no nosso grupo do WhatsApp, Edificar a Família. Lá nós estamos trilhando um caminho profundo de estudar a palavra de Deus com vários princípios cristãos. Vários. Hoje nós falamos sobre o plano perfeito de Deus. Hoje nós falamos sobre corpo, alma e espírito. Amanhã nós vamos falar sobre o plano perfeito de Deus. Depois nós vamos falar sobre reino, sobre salvação. Nossa, jejum, oração, estudo da palavra. Como estudar a palavra de Deus da melhor forma possível. Extraindo dali revelação espiritual, né? Extraindo o entendimento espiritual dessa palavra. Que lindeza, que lindeza. Obrigada, marido. O marido estava aqui hoje. Obrigada, minha irmã, minhas amigas, amigos queridos, famílias. Um forte abraço no coração de vocês. Que o Senhor abençoe a cada um, a nossa casa, a nossa família, pelo sangue de Jesus. Que todo amor seja revelado e restaurado em nome de Jesus nas nossas casas. Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus.